Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Elmo concurseiro na área com mais um vídeo aí, mais uma aula sobre princípios do direito penal. Lembrando que essa é a aula 1, vai ter aula 2 só com resolução de questões, mas vamos lá, baixa aí ó, nosso resumão completo na descrição do vídeo e vamos embora pro vídeo que tá cheio de conteúdo e cheio de coisa boa. Se liga no vídeo e vem com o Elmo concurseiro. E aí, Elmo concurseiro, vamos dar início agora a mais uma aula direcionada ao direito penal, agora princípios norteadores do direito penal, certo? Lembrando que essa aula será dividida em dois blocos. Esse é o primeiro bloco, apenas com conteúdo, e o segundo vídeo será com questões e bizus bem objetivos, certo? Ali na hora de você resolver sua questão e conseguir matar a questão com tranquilidade. Hoje vamos focar só no conteúdo e eu trouxe os principais princípios para a gente tratar aqui e quando chegar nas questões tá super tranquilo, beleza? Vamos lá para o conteúdo, vamos analisar cada princípio, trouxe os que mais caem em prova para a gente poder ter essa visão bem objetiva de cada um deles, certo? Iniciando primeiramente com o princípio da legalidade. Lembrando, pessoal, não tem como falar de princípio sem não lembrar do artigo 5º da Constituição Federal. Então, os princípios norteadores, eles estão ligados ao ramo do direito. E o princípio da legalidade, ele está basicamente atrelado dentro do artigo 5º da Constituição Federal. Bruno, o que é que fala o princípio da legalidade? Diz assim, ó, o texto da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, certo? E não há pena sem prévia cominação legal. Isso está bem expresso dentro do artigo 5º da Constituição Federal. O que era que eu queria tratar com vocês é que o princípio da legalidade ele se divide em dois outros subprincípios, que é o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade da pena, certo? Bruno, o que é esse princípio da reserva legal? Pessoal, uma explicação bem rápida, tem aí o conceito, mas uma explicação bem rápida é que para ter essa pena, essa cominação legal, tem que haver, certo? Isso lá taxativo na lei. Então, essa parte, certo, de considerar que algo é crime, já é uma reserva legal dentro do ordenamento jurídico que está expresso que aquilo ali é classificado como um delito ou um fato jurídico, certo? Então, isso daí está explícito dentro da reserva legal. O princípio diz assim, ó. O princípio da reserva legal é o preceito fundamental do direito que determina que nenhuma conduta pode ser considerada crime ou passível de pena, tá aqui, ó, sem que haja uma lei prévia que o defina dessa forma. Ou seja, tem que estar taxado na lei para ser ali, certo, julgado como um crime, como passível de penalidade. Princípio da reserva legal. Já a anterioridade da pena, isso daí, ó, tá atrelado à punição. Ou seja, uma pessoa só pode ser punida se na época do fato, certo? Por ela praticado, já estava em vigor uma lei que descrevia o delito. Então, isso aí é o princípio da anterioridade. Ou seja, antes do fato já tem que existir aí um princípio prévio que aquilo ali está enquadrado como um delito, certo? Errôneo, beleza? Como um crime, tem que estar em vigor na lei na época do fato. Explicado, pessoal, entendido o princípio da legalidade, os subprincípios e o princípio da anterioridade, vamos dar continuidade ao assunto. Então, aqui, ó, tá o princípio da irretroatividade. O que seria isso? O princípio da irretroatividade proíbe que as normas
posteriores ao fato em questão causem prejuízo ao réu. Ou seja, se eu pratiquei um fato hoje que a pena está prevista para 10 anos de reclusão, não tem como vir uma nova pena, certo? E dizer que hoje, na atualidade, essa pena é 20 anos de reclusão. Não pode simplesmente, após o fato ocorrido, fazer com que, na época que eu seja julgado, essa pena venha ter sido aplicada a pena mais gravosa ali após o período de acontecimento do fato que eu fiz lá atrás. Não sei se deu para pegar a ideia. Se causar prejuízo essa questão da penalidade, é aplicada a lei mais benéfica na época do fato, não na época vigente atual. Entenderam? Pegaram essa ideia? É irretroatividade. Esse princípio ele está ligado aos fatos pretéritos. Por quê? Porque se foi acontecido lá no passado e era 10 anos de reclusão, não tem como eu ser julgado na atualidade e ser colocado a mim a pena atual de 20 anos de reclusão. Não, a pena tem que ser aquela aplicada lá atrás, quando estava em vigência ao fato que eu cometi, ou seja, na época do fato. Na época do fato ilícito. Espero que você tenha pegado essa explicação, esse bizu, porque isso aí cai em prova e cai em prova bastante. Cai em questões e a gente tem que saber essa questão. Bruno, a lei pode retroagir? Ela pode retroagir, mas apenas para beneficiar, não para prejudicar. Por isso, essa irretroabilidade da lei mais penosa não pode ser aplicada, certo? Então, está aí explicado mais um princípio para vocês. Agora, Bruno, é aquela questão. Mesmo com o trânsito em julgado, as leis mais benéficas podem retroagir? Pode, porque para beneficiar o réu, a lei mais benéfica ao réu, ela entra em vigor. Ou seja, o direito penal, ele dá essa margem da lei mais benéfica, ela vem em sentido de benefício ao réu, mesmo com o trânsito em julgado. Entenderam? Então, questões bem interessantes que a gente tem que parar para observar. Agora, parando para observar as leis excepcionais ou as leis temporárias, você vai parar para observar que tem uma ressalva quanto à aplicabilidade da lei. Aqui, independente se é a lei mais benéfica ou a lei mais maléfica, vai ser aplicada a lei que estava presente na época do fato. Por quê? Porque a lei temporária e a lei excepcional, elas têm um período de vigência, certo? Embora decorrido esse período de sua duração, é aplicado a pena que o fato foi ocorrido naquele tempo. Bruno, como assim? Me explica isso. Vamos lá. Vou dar um exemplo de lei temporária, que é exatamente a lei que rege o período de Copa aqui no Brasil. Algumas leis ali que são redigidas nesse período. Então, se eu pratiquei um delito no tempo de Copa ali, enquanto aquela lei estava sendo expressa, exercida, por mais que ela tenha perdido a sua duração, eu vou, certo, responder pela penalidade do ato que estava vigente naquela lei. Porque, independente do período de sua duração, eu vou ter que ser responsabilizado pelo ato que eu fiz lá atrás. Ou seja, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ela tem uma ultratividade penal. Por mais que ela tenha passado, eu vou responder por aquilo. A lei excepcional vai na mesma linha de entendimento. A lei excepcional foi, um exemplo, algumas leis criadas agora no tempo do Covid.
foram leis excepcionais para lidar com aquela adversidade. Bruno, ela segue o mesmo princípio? Sim. Após o período, certo? De sua duração, eu vou ser responsabilizado pelos atos que eu cometi naquele momento. Então, independente, eu vou ser responsabilizado por esses atos. Beleza? Entendido aí essa questão. Agora, o princípio da alteridade. O princípio da alteridade não incrimina aquele que pratica atividade que não ofenda o bem jurídico. Isso aqui é bem importante, Kai. Eu lembro que eu fiz uma prova que veio uma questão desse princípio. Não é possível punir a autolesão. Bruno, por que não é possível punir a autolesão? Porque o princípio da alteridade, ele rege isso. Se eu próprio me punir, eu não tenho como ser punido pelo fato jurídico. Não tem nada no direito penal que diga que se eu auto me punir, eu tenho uma lei que rege isso, que vai me penalizar por isso. Então, o princípio que traz isso, ó, a vigência, é o princípio da alteridade. É por causa disso que não se impune a autolesão. Já o princípio da ofensividade e da lesividade, aí ele é mais objetivo. Diz assim: exige que o fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, se eu, Bruno, for lesar alguém, aí eu tenho que exigir que aquele fato, ou seja, um entendimento, não eu, um entendimento exige que aquele fato traga uma lesão ao bem jurídico tutelado. Então, a partir desse momento, exige ali uma certa ofensa concreta contra esse bem jurídico, ou seja, contra a pessoa. Tem que ter, em tese, em resumo, tem que ter uma ofensividade ao bem jurídico, uma lesão ao bem jurídico concreta para se encaixar aí no princípio da ofensividade ou lesividade. Beleza, pessoal? Vamos seguindo nossa aulinha. Espero que você esteja anotando tudo. Se você está aí, ó, seguindo nosso canal, já deixa o like, certo? Esses vídeos aqui é para você. Se você está seguindo esse vídeo até aqui, deixa o like, comenta, diz o que é que tá achando da aula, beleza? Já deixa aí teu like, teu comentário, que isso vai me ajudar bastante. Não só eu, mas o canal. Lembrando que tem aí, ó, na descrição um resumo dessa aula mais detalhado, mais organizado, certo? Aqui são apenas alguns flashbacks para você estar estudando e você fazendo suas anotações. Agora vamos tratar de um princípio que cai muito em prova. Particularmente esse princípio, o princípio da legalidade, ao meu ver, são os que mais caem. É o que eu mais vi caindo. Posso ser que eu esteja errado, mas esse princípio aqui, ó, insignificância ou bagatela, cai muito. E ele requer alguns pré-requisitos para ele se encaixar dentro desse princípio. Ou seja, a conduta requer alguns pré-requisitos para se encaixar aqui. Iremos saber agora, ó, os requisitos objetivos para se encaixar nesse princípio, e eu vou explicar como é que ele funciona. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos conhecer primeiro a questão dos princípios. Precisa, para se encaixar no princípio da insignificância ou da bagatela, a mínima ofensividade da conduta. Ou seja, mínima ofensividade. Tem que ser algo mínimo, e você vai entender o porquê, porque eu vou explicar. Calma, segura, vai anotando esses princípios que a gente vai chegar lá. Ausência de periculosidade social da ação, outro ponto importante. Reduzíssimo grau de reprovabilidade da conduta, outro princípio importante. Beleza? E inexpressividade da lesão jurídica provocada. Como é que cai isso em prova, Bruno? Geralmente pede para você assinalar qual desses princípios não se encaixa no princípio da insignificância. Qual desses objetivos não se encaixa? Aí vai estar lá, você vai assinalar o que não se encaixa.
ou pede para você assinalar um dos quais se encaixa dentro da conduta. Traz também alguns exemplos de conduta e pergunta se encaixa a esse princípio da insignificância ou da bagatela. Em tese, o que é que ocorre aqui? Pessoal, é basicamente aquele furto bem tranquilo. Bruno, existe furto tranquilo? Existe. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Tem ali uma mãe desesperada porque não alimentou seu filho. Está ali com total expressividade de sentimento de incapacidade por não poder alimentar e vai ali no mercadinho e acaba furtando um leite. Bruno, isso foi crítico? Isso trouxe aí uma ausência de periculosidade da ação? Trouxe, porque ela não machucou ninguém. Trouxe uma mínima ofensividade da conduta? Trouxe, foi um leite, um potezinho de leite, uma lata de leite dentro de um atacadão. Podemos dizer que é um atacadão? Isso trouxe uma pouca expressividade da lesão bem jurídico ali tutelado? Trouxe, porque é 1 litro de leite só. Então, para se encaixar nesse princípio da já diz tudo, ó. Insignificância ou bagatela. Tem que ser uma conduta muito mínima, muito pequena, beleza? Causando essa conduta mínima e estando dentro desse rol aqui, é considerado o princípio da insignificância ou bagatela. Beleza, pessoal? Já aí o princípio da intervenção mínima é... Pensa comigo. Intervenção mínima. Intervenção, intervir, agir. Diz que o ramo do direito penal só entrará... Vou marcando aqui para você entender, ó. O direito penal só entrará em ação quando outros ramos do direito não der conta do recado. Isso falando sobre o princípio da intervenção mínima. Não é mais sobre o princípio da insignificância ou bagatela. Agora estamos falando do princípio da intervenção mínima. Nesse princípio, é como se olhasse para a conduta ali exercida por alguém e outros ramos do direito, o direito civil, o direito administrativo, eles não conseguissem mais dar conta daquela conduta, aí vem a esfera penal para poder intervir e fazer ali a sua análise perante a conduta. Beleza? Isso aí está de acordo com o princípio da intervenção mínima. Agora, os princípios que mais tem uma questão de interpretação da gente, beleza? Nessa questão aí de fragmentalidade, de individualização da pena, reprovabilidade social, requer um pouco de análise, beleza? Então, vamos lá, vamos observar o que cada princípio quer dizer aí, para ver se a gente consegue passar a visão mais detalhada possível, para você pegar o ponto X de cada princípio. O princípio da fragmentalidade diz assim: o direito penal só poderá, ou seja, poderá proteger os bens jurídicos mais relevantes. Mas eu vou tirar esse poderá, eu vou deixar do jeito que está aí. O direito penal só protegerá os bens jurídicos, para ficar bem expresso, só protegerá bens jurídicos mais relevantes contra agressões violentas. Contra o ser humano, porque muitas das vezes vai colocar lá contra outras coisas que não convém. Então, ser humano, isso é importante, ser humano. Então, esse princípio da fragmentalidade, ele vai proteger a lei contra agressões violentas, ou seja, tem que ter fragmento, tem que ter agressão e tem que ter agressão violenta. Esse princípio vai proteger, certo? O ser humano exatamente dessa lesão. Beleza? Fragmentalidade, tem que ter fragmento, tem que ter a lesão, seja aplicada de forma violenta. Agora, passando para o princípio da individualização da pena, a imposição da sanção penal para cada agente deve ser analisada e graduada individualmente. Ou seja, olha o início do princípio.
individualização da pena. Então, entende-se que cada agente ele tem que ser analisado de forma individual, ainda que todos respondam pela mesma infração. Eu vou dar um exemplo. Tem um crime que um é o autor, o outro é o coautor, o outro é o partícipe. Então, cada um, pelo princípio da individualização da pena, vai ser analisado o seu caso concreto de acordo com a sua participação no ato. Beleza, pessoal? Entendido esse princípio? Agora vem o princípio da responsabilidade pessoal. Isso aqui cai também, cai muito em prova. Vamos marcar aqui, ó, de amarelo. Diz assim, o princípio da reprovabilidade pessoal diz: nenhuma pena passará, ou seja, passará do condenado, no sentido que o pai, né, não pode ser preso pela infração cometida pelo filho. Cada agente tem a sua responsabilidade pessoal. Eu não posso simplesmente dizer, o filho de Marvel matou o filho de Tício. Já que eu não encontrei o filho de Marvel, eu vou prender Marvel, porque ele é o pai do infrator. Não, não existe isso. Não, não existe. Cada um responde pela sua pena. Responsabilidade pessoal. Esse é o que o princípio diz, beleza? Agora vem o princípio da subsidiariedade. Ó, esse princípio aqui, ele cai também bastante. Ele diz assim, ó, aplica-se quando os outros ramos do direito fracassarem. Beleza, pessoal? Ele é o último rateio. Quando todos os ramos do direito não derem mais jeito, aí vem o princípio da subsidiariedade, ou seja, ele vai ser analisado segundo esse princípio aqui. Beleza? Último rateio, quando todos os ramos do direito fracassarem. Beleza? Aqui, ó, o princípio da consunção diz respeito ao crime menos grave que é absolvido pelo crime mais grave. Bruno, o que seria isso? É aquele negócio. Tem um exemplo aí. E que se a gente analisar faz total sentido. Se eu tô indo ali com uma arma. Vamos botar eu não nesse negócio. Não, pelo amor de Deus. Vamos botar um terceiro? Se um terceiro tá indo aí ali com uma arma para poder assassinar alguém, ou seja, praticar o ato de homicídio doloso com a vontade de agir. Se ele tá indo ali com uma arma e acaba matando alguém, se você parar para pensar, ó, o crime ele foi provocado utilizando uma arma de fogo. Só que aqui vem o crime de porte ilegal de arma de fogo, beleza? Só que o crime de homicídio, eu não vou dizer que ele extinguiu, beleza? Não é extinguir, mas ele meio que deixa esse crime de lado e ele entra apenas no fato do homicídio aqui, ó, doloso, ou seja, o crime mais gravoso que ele praticou sobrepõe o crime menos gravoso, que nesse caso aí é o homicídio doloso. Ou seja, houve uma consunção de crimes. Então, esse princípio aí, ó, rege exatamente esses delitos. Beleza? Que é quando é praticado um delito, que foram praticados dois delitos menores aí, que fala a lesão corporal e o porte de arma de fogo. Esses dois delitos, ele foi deixado de lado para vir um delito mais presente, que foi o delito de homicídio doloso. Então, esses são os principais pontos aí dos princípios norteadores do direito penal. Espero que você tenha captado a ideia de cada princípio. Beleza? Tem princípio aí que se parece um com o outro, mas se a gente analisar o caso concreto dentro das questões, a gente vai ver que existem algumas diferenças entre eles. Pela análise e pelo que a questão quer passar.
Então, galera, essa foi mais uma aula do Elmo Concurseiro, beleza? Siga junto aí conosco. Queremos levar você rumo à aprovação, igual eu consegui aí a aprovação na PMPE, segunda turma, se Deus quiser e permitir, e concluir todas as etapas. E estamos aí na luta. Beleza, pessoal? Vem com um concurseiro e vamos para cima rumo à sua aprovação.